Olá, seja bem-vindos, seja bem-vinda, você que está acompanhando o nosso canal, em especial os sermões de John Wesley. Estamos aqui para fazer as objeções a respeito do primeiro sermão, o qual nós já postamos. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista primeiro, para depois voltar a este vídeo sobre as objeções, tá ok? Então, começando com a primeira objeção, para não alongar o vídeo, vamos aqui já entrar para a leitura. Primeira objeção, que pregar a salvação ou a justificação pela fé somente é pregar contra a santidade e as boas obras. A isto pode dar esta breve resposta, a qual o próprio John Wesley deu. O reparo seria verdadeiro, disse ele, se falássemos como fazem alguns de uma fé separada da santidade e das boas obras. Falamos, porém, da fé que, ao revés, produz todas as boas obras e toda a santidade. Segundo, pode, entretanto, ser de maior utilidade a apresentação de uma resposta mais extensa, principalmente se considerar que a objeção em apreço não é nova, mas remonta aos tempos de Paulo. Já naquele tempo, perguntava o apóstolo, invalidamos nós a lei pela fé? A resposta é, primeiro que todo o que não prega a fé, manifestamente invalida a lei. Quer direta e grosseiramente, por limitações e comentários que destroem todo o espírito do texto. Quer indiretamente, deixando de apontar o único meio pelo qual é possível dar cumprimento à própria lei, enquanto que, em segundo lugar, estabelecemos a lei, tanto no demonstrar sua plena extensão e seu amplo sentido espiritual, como no apontar a todos aquele caminho de vida, para que a justiça da lei neles se possa cumprir. Os que só confiam no sangue de Cristo usam de todas as ordenanças que ele estabeleceu, fazem todas as boas obras que ele antes havia preparado para que andássemos nela, formam e exteriorizam todo o santo e celestial caráter e ainda a própria mente que havia em Cristo Jesus. Terceiro, mas a pregação dessa fé não leva os homens ao orgulho? Respondendo que acidentalmente isso pode acontecer. Entretanto, todo crente verdadeiro deve estar perfeitamente a par da advertência contida na palavra do grande apóstolo. Em razão da incredulidade, os primeiros galhos foram separados, e tu permaneces na fé. Mas não te vanglories, mas teme. Se Deus não poupou os ramos naturais, toma cuidado para que não suceda que ele deixe de poupar-te. Veja, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade. Se perseverares em sua bondade, de outro modo também tu serás desarraigado. Fica em Romanos 3, verso 27. Enquanto isso, ele prossegue lembrando-nos das palavras de Paulo, prevendo e rebatendo tal objeção. Onde está logo a jactância? Ficou excluída. Por que lei? Ou qual lei? Pela das obras? Não, mas pela lei da fé. Se o homem fosse justificado pelas obras, teria que se gloriar. Teria no que se gloriar. Mas não há glorificação para aquele que não obra, mas crê naquele que justifica o ímpio. Romanos 4, 5. No mesmo sentido, são as palavras que procedem e seguem o texto de Efésios 11, verso 4. Deus, que é rico em misericórdia, ainda quando estávamos mortos em pecados, reconciliou-nos com Cristo. Pela graça sois salvos, para que pudesse mostrar a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pela graça é que sois salvos mediante a fé.
E isso não vem de vós mesmos. De vós mesmos não vem vossa fé, nem vossa salvação. São dons de Deus, disse Wesley. Representam livre e merecida dádiva, a fé mediante a qual sois salvos, bem como a salvação que Deus, por sua própria boa vontade, por seu mero favor, adiciona a ela. Precedem tudo do Senhor. O fato de crermos é um aspecto da sua graça. O fato de, crendo, sermos salvos é outro aspecto de sua graça. Não pelas obras, para que ninguém se glorie, como é dito. Porque todas as nossas obras, toda a nossa justiça anteriores, a nossa crença, nada merecem de Deus, a não ser a condenação. Tão longe estavam de merecer a fé que, recebida esta, ela não procede do mérito das obras, nem a salvação é pelas obras. Quando cremos, porque Deus é quem opera em nós. Deste modo, darmos recompensa por aquilo que Ele próprio realiza é gesto que somente pode recomendar as riquezas de sua misericórdia, mas que a nós não deixa coisa alguma de que nos possamos gloriar. Falar da misericórdia de Deus, salvando ou justificando livremente só pela fé, não incita porventura os homens ao pecado? Na verdade, isso pode acontecer e acontecerá. Muitos continuarão no pecado para que a graça possa superabundar, mas seu sangue será sobre sua cabeça. A bondade de Deus deve levá-los a arrependimento. Isso acontecerá com os que sejam sinceros de coração, os quais, sabendo que ainda há perdão para eles, clamam com ânsia, que desejam também ver canceladas suas culpas mediante a fé que há em Jesus. E se eles realmente clamam sem fingimento, se o buscam por todos os meios que o próprio Deus apontou, se recusam a ser confortados até que venha o Senhor. Ele virá e não tardará. E ele pode fazer grandes coisas em curtíssimo espaço de tempo. Muitos são os exemplos nos Atos dos Apóstolos, da divina operação da graça no coração dos homens, manifestando-se como relâmpago, fuzilando desde os céus. Assim, no mesmo instante em que Paulo e Silas começaram a pregar, o carcereiro se arrependeu e creu, sendo batizado. O mesmo se dera com 3.000 homens no dia de Pentecostes que se arrependeram e creram à pregação de Pedro, e graças a Deus ainda há muitas provas vivas de que ele é poderoso para salvar. Ainda quando a mesma verdade considerada sob outro ponto de vista levanta-se a objeção contrária. Se o homem não pode ser salvo depois de tudo quanto fizer ou possa fazer, isso o levará ao desespero. Levá-lo-á, sim, à desesperança de ser salvo por suas próprias obras, seus méritos ou sua justiça. E deve ser assim porque ninguém pode confiar nos méritos de Cristo antes que se tenha negado inteiramente a si mesmo. Aquele que tenta estabelecer sua própria justiça não pode receber a justiça que vem de Deus. A justiça que é pela fé, e não lhe pode ser dada enquanto ele continuar confiando na justiça que vem da lei. Mas isso, disse, é uma doutrina desoladora. O diabo fala coerentemente consigo próprio, isto é, sem veracidade nem pudor, quando ousa sugerir aos homens que seja desoladora a doutrina em questão. É a única tranquilizadora, cheia de conforto para os pecadores que se destroem e se perdem. Aquele que nele crê não será confundido, porque o mesmo Senhor é rico para com todos os que o invocam. Eis aí o conforto. Alto como os céus, forte como a morte, como a misericórdia para com todos? Para Zaqueu, um ladrão público? Para Madalena, meretriz vulgar? Parece-me ouvir alguém dizendo: então também eu, posso esperar misericórdia. Pode sim, aflito, a quem não houve quem confortasse. Deus não desdenhará sua oração. Talvez
se venha ele dizer imediatamente: tenha bom ânimo, teus pecados estão perdoados. Tão perdoados que eles jamais exercerão domínio sobre ti, e ainda mais o Espírito Santo testificará com teu espírito que és filho de Deus. Ó, alegres boas novas de grande alegria enviadas a todo o povo. Ó, que todo o que tem sede venha às águas, venha e compre sem dinheiro e sem preço. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, e tantos como os teus cabelos, volta para o Senhor e Ele terá misericórdia de ti. E para nosso Deus, porque Ele te perdoará largamente. Quando nenhuma outra objeção ocorre, simplesmente nos dizem os opositores que a salvação somente pela fé não deve ser pregada como doutrina capital, ou pelo menos não deve ser pregada a todos. Mas que diz o Espírito Santo? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Logo, a doutrina segundo a qual todo o que nele crê será salvo é e deve ser o fundamento de toda a nossa pregação. Isto é, deve ser pregada em primeiro lugar. Seja assim, mas não a todos. A quem então não devemos pregar? Quem será excluído? Os pobres? Não. Eles têm especial direito à pregação do Evangelho. Os ignorantes? Não. Deus tem revelado estas coisas desde o começo aos simples e aos ignorantes. Os jovens? De modo nenhum. Deixai-os de qualquer modo, vir a Cristo e não os embaraceis. Os pecadores? Muito menos. Ele veio a chamar nós os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se entretanto tivéssemos de excluir alguns, excluiríamos os ricos, os letrados, os homens afamados e de boa conduta. É verdade que estes, de sua parte, se recusam a ouvir. Todavia, ainda assim, lhe devemos dizer a palavra de nosso Senhor. O teor de nossa comissão nos impõe quando diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se alguém, para sua própria perdição, falsear ou torcer uma parte dessa palavra, esse tal levará sua própria carga. Mas ainda assim, vive o Senhor, que seja o que for que nós disser, isso mesmo diremos. Hoje, mais especialmente diremos que, pela graça sois salvos mediante a fé, porque a sustentação dessa doutrina nunca foi mais oportuna do que no presente. Nada pode mais eficientemente prevenir a expansão do erro romanista entre nós do que a pregação daquela doutrina. Seria eu nunca acabar ou atacar, um a um, todos os erros daquela igreja. Mas a salvação pela fé corta-os pela raiz, e onde quer que se estabeleça, imediatamente consome tudo quanto de mal houver em torno. A essa doutrina é que nossa igreja muito justamente chama a rocha mais forte e o fundamento da religião cristã, a qual primeiro expulsou o papismo destes reinos, sendo que somente ela pode mantê-lo à distância. Nada, a não ser essa doutrina, pode opor em um dique àquela imoralidade que invade a terra como um dilúvio. Podes tu encher a gota o grande abismo? Podes então reformar-nos através de admoestações acerca de vícios particulares? Venha, porém, a justiça que é de Deus pela fé, e então as ondas orgulhosas serão quebradas e detidas. Nada senão essa doutrina pode fechar a boca àqueles que se gloriam em seu opróbrio e abertamente negam o Senhor que os resgatou. Porém, podem eles falar tão sublimemente da lei como os que a têm escrita por Deus em seu coração. Ouvindo-os tratar desta matéria, alguém seria tentado a pensar que eles não estivessem muito longe do reino de Deus, mas que sejam transportados da lei para o Evangelho, as boas novas de salvação. Comece com a justificação pela fé, com Cristo.
o fim da lei para todo aquele que crê, e os que agora aparecem como mais ou menos, senão integralmente cristãos, logo se declaram filhos da perdição, tão distanciados da vida e da bem-aventurança. Deus seja misericordioso para com eles. Como o abismo do inferno está longe das alturas do céu. Por esta razão, o adversário se irrita todas as vezes que se prega ao mundo a salvação pela fé. Por esta razão, o adversário agitou toda a terra e o inferno na ânsia de destruir os que primeiro pregaram a justificação pela fé. E pela mesma razão, conhecendo que só pela fé poderia subverter o fundamento do seu reino, reuniu todas as suas forças e empregou todas as suas artes da mentira e calúnia para demover Martinho Lutero do intento de reviver tal doutrina. Nem podemos maravilhar-nos disto porque, como observa aquele homem de Deus, não podia deixar de irar-se o homem orgulhoso, porque é para ele marcha tendo nas mãos um caniço. Este furor cresce de vulto quando o adversário sabe que essa criancinha certamente o derrotará, colocando-o debaixo dos pés. Em casos tais, Senhor Jesus, sua força tem sido sempre aperfeiçoada na fraqueza. Vai com coragem, criancinha, que crês em Cristo, e a sua mão direita te mostrará coisas terríveis. Embora estejas desamparado e seja fraco como um recém-nascido, o homem forte não será capaz de permanecer diante da tua face. Tu prevalecerás contra ele e o subjugarás e o dominarás, e o porás debaixo de teus pés. Sob o comando do grande capitão da tua salvação marcharás, conquistando e vencendo, até que todos os teus inimigos sejam aniquilados e a morte seja tragada pela vitória. Agora, graças sejam dadas a Deus, que nos deu a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem, com o Pai e o Espírito Santo, sejam bênção e glória e sabedoria, os louvores e as honras, o poder, a força para todos sempre e sempre. Amém. E assim termina o sermão de John Wesley com as refutações em relação a esse primeiro sermão, né, depois dele ter viver aquela grande experiência do coração aquecido. E daqui para diante, a partir do segundo sermão, vocês vão ver o crescimento dessa fé, o fortalecimento dessa fé na vida desse homem chamado John Wesley, o qual empenhou toda a sua vida para pregar o evangelho da salvação pela fé, da justificação pela fé, da salvação pela fé, o evangelho que traz as boas novas através de todo o ato, de toda a ação, até mesmo da cruz de Cristo, para a salvação de todos aqueles que nele crê. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso para com todos e chama todos para essa grande salvação a qual John Wesley prega, a qual ele pregou no primeiro sermão. Então eu os convido a continuarem comigo nessa jornada. Estejam animados, estejam fortes. Não se detenha, arrume tempo para isso. Ouça a palavra de Deus e guarde ela no seu coração, porque a partir do outro sermão, a coisa vai ficar muito mais forte, mais poderosa, e o teu coração vai ser aquecido como foi aquecido o coração de John Wesley pela presença do Espírito Santo. E você vai perceber e você vai discernir o verdadeiro segredo da força que vem de Deus. Deus se revelará para ti como se revelou para ele ao entendermos, eu e você entendermos aquilo que foi feito na vida de John Wesley, já sendo ele um pastor anglicano. Ele já era pastor. E já era um homem conhecido de muita sabedoria. Mas depois dessa experiência, ele se tornou um outro homem, um novo homem, que é a mim e a você chamado também para se tornar um novo homem, uma nova pessoa em Cristo Jesus para a salvação. A pessoa que crê e que entra em ação para pregar, para testemunhar, para levar esse evangelho adiante. Que Deus abençoe você,
Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa se inscrever no canal e que possamos nós nessa trajetória seguirmos adiante, observando e vendo, lendo, aprendendo sobre os sermões de John Wesley, desse grande homem que revolucionou a Inglaterra no século XVIII. Conto com você, conto com sua ajuda e sigamos adiante glorificando o nome daquele que é grande, que é Deus, que é poderoso. Honra, louvor e glória para ele, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e até o próximo.